Alô, minha querida, alô, meu querido. Mais uma vez aqui gravando um vídeo para todos nós, né? E espero que ele traga alegria para você. Eu sei que o seu tempo pode ser muito corrido, né? Mas que são 35 minutos, né? Num dia ou numa semana, para que você possa estar ouvindo e vendo esse vídeo, aprendendo mais um pouco daquilo que tem Deus para a sua vida, como tem para a minha também. Então, é um privilégio para mim, é um privilégio gravar esse vídeo. Não sei quantos de todos vocês que recebem, né? São mais de 100 pessoas, fora os que veem direto no YouTube, mas eu envio para entre 100 e 110 pessoas normalmente, espalhados aí em alguns países, mas majoritariamente no Brasil. Então, aqueles que veem, que gostam, fico feliz por você e peço, né, que vocês passem, né, para algum familiar, algum amigo, que de repente uma palavra simples, um ensino simples, um exemplo simples que se encontra na palavra de Deus, ele pode valer muito, né, para vidas, né, para essas pessoas. Essa é a razão de gravar esses vídeos, para que nós possamos crescer, porque eu cresço, né, cada vez que eu vou gravar um vídeo, porque eu tenho que ler um texto bíblico, tenho que ver a interpretação dele, como ele se adequa ao dia de hoje, para que haja essa facilitação de interpretação na parte de alguns de vocês, né? Então, é uma alegria muito grande, renova essa alegria, né, todas as vezes que gravo esse vídeo, e espero que possamos ser edificados, né, com a palavra de Deus. Então, me perguntaram, né, recentemente, que eu nunca mais falei de pastor torcedor. Claro, já estou aqui de novo com a camisa do meu time lá de Madrid, o Atlético de Madrid. O meu time aqui da Inglaterra está passando um momento de muito sofrimento no deserto, né, como costumamos falar. Então, hoje, ao contrário, né, o time de Madrid é que está passando um excelente momento, e cá estou eu com essa camisa, né? O pastor torcedor. Mas agora nós torcemos pelo reino dos céus, porque nós que cremos na vida eterna, não sei como é que será lá, se vai ter futebol, né? Mas enquanto estamos aqui, vamos falando também, né, do reino de Deus e visualizando. Isso começou no tempo da pandemia, da Covid, né? Quando eu gravava os vídeos sozinhos lá na igreja, para o corpo de Cristo da igreja aqui de Diram. Hoje mudou tudo. Hoje a minha igreja são vocês, essas cento e poucas pessoas, e fora aqueles que assistem no YouTube esses vídeos. E a minha oração é para que Deus toque nos seus corações, abra as suas mentes, para que possamos continuar juntos, né? Tendo cada um de vocês a liberdade de desistir e até me comunicar, pedir para eu não enviar. Isso não vai me magoar, não vai me entristecer. Eu vou compreender. O mundo não é fácil hoje, em várias condições e circunstâncias, né? Então fique à vontade, fique à vontade. Eu faço com muito amor, é uma dedicação, né, para vocês, mas fique à vontade, tá bom? Então vamos hoje falar um pouco sobre o apóstolo Paulo e suas cartas. A maior parte do Novo Testamento são livros, né, cartas, epístolas escritas por Paulo. Paulo, como todos nós sabemos, ou aprendemos, né, ele é um apóstolo fora de época, né, já muitos anos depois, ele se junta ao grupo de apóstolos quando está começando a igreja a se espalhar pelo mundo. E Deus usa ele, a vida dele, que era um perseguidor da igreja de Cristo. Veja como são as coisas, né? Se Deus mudou um homem daquele que perseguia, consentiu até na morte de um dos discípulos, né, ali, o Estevão, né, que ele guarda a roupa dele, né, quando ele é morto, quando ele é apedrejado, porque falava do reino de Deus. Então, se Deus transforma um homem como esse e o envia para levar o evangelho pelo mundo conhecido de então e entrando até na Europa, né, saindo dali de Jerusalém, de Samaria, da Judéia
indo embora na direção da Europa via Grécia, Macedônia, indo até Espanha, Itália. Então, se Deus transforma um homem desse, que perseguia a igreja, prendia, né, de repente até torturava, o que ele não pode fazer por nós, né? Pessoas como Paulo, né? Às vezes com pecados, às vezes com defeitos, né? Personalidades assim truncadas, caráteres difusos, né? Vamos assim dizer. Então, esse é o Deus que Paulo experimentou conhecer e a partir daí se transformou no mensageiro, no grande mensageiro de Deus para os gentios. Quem eram gentios? É aqueles que não eram judeus, né? Aqueles que não eram judeus. Até como estratégia no princípio da conversão de Paulo, ele que perseguiu os judeus, como é que ele ia pregar a palavra para os judeus, né? Tanto que quando ele começa ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele começa as suas viagens missionárias, os judeus, eles vão atrás dele para desacreditá-lo, para desmoralizá-lo, né? Para que não houvesse frutificação na obra de Deus. Mas hoje nós vemos, né, 2000 anos depois, hoje nós vemos, né, que tudo isso foi em vão, né? O evangelho está aí pregado na maior parte dos países do mundo, pouquíssimos países hoje não receberam a palavra de Deus, né? Temos que orar por esses países, porque a vinda de Jesus Cristo, né, definitivamente aqui para buscar a sua igreja, para buscar-nos, né, como corpo de Cristo da sua igreja, vai depender do evangelho ter chegado a todo mundo. E já chegou. Só que nesses países fechados, eles impõem uma regra de medo, de tortura, de morte, de perseguição, que impede que o evangelho se expanda lá, né? Nessas regiões. Mas a hora que Deus definir, porque é Ele que vai definir, Ele vai dizer, Jesus, vai lá de novo na terra, vai lá e toca a igreja para ela ser estabelecida no reino eterno. E é isso que nós temos que visualizar nas nossas vidas, tá bem? Eu tenho orado sempre pelos enfermos, né? Quando eu estava na igreja, esse grupo ainda existe, mas eu já não faço parte dele. Nós orávamos todas as quarta-feiras, nós tínhamos uma relação de pessoas do mundo todo, que as pessoas pediam para nós orarmos, pessoas que sequer conhecíamos. Oramos porque confiamos, né, na oração e na resposta de Deus às orações, e é um hábito que nós temos de ter, né, orar um pelos outros, orar por Israel, né? A Jerusalém celestial não é aquela Jerusalém física que está ali no território de Israel, é a que vai vir com Jesus Cristo buscar a sua igreja. Então nós temos que aprender um pouco através daqueles que fizeram parte da história da igreja primitiva, ou seja, do começo da igreja, no primeiro século, né, da era cristã, né, depois de Cristo, né, que a importância era tão grande que mudou antes de Cristo e depois de Cristo. E cá estamos nós. Nós tivemos o privilégio, ou temos o privilégio, de ver, né, o que a maior parte dos heróis dessa Bíblia Sagrada, principalmente do Velho Testamento, não viram, que é a concretização da promessa de Deus através da salvação via Jesus Cristo aqui na Terra. Isso é tremendo, isso é especial. A Bíblia, vamos dizer assim, é um livro de história, é uma história tremenda do amor de Deus pelas criaturas, né? Todas, e depois principalmente pelos filhos, aqueles que aceitam, aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Uma introdução um pouquinho mais longa, né? Mas vamos agora para um versículo aqui da Palavra de Deus. Eu queria que você anotasse. Se você tem a Bíblia aí consigo e você manuseia ela com facilidade, pode também acompanhar pela Bíblia. Mas se não, anota e depois você lê não só esse versículo, mas lê o capítulo todo dentro de um contexto para compreender o que diz a Palavra de Deus. É no livro, na carta, né, na epístola de Paulo à igreja de Corinto, né, chama-se aos Coríntios, né?
é no segundo livro. A igreja de Corinto, ela recebe 2 cartas de Paulo. Essa é a segunda, o capítulo é o 6º, tá? 2 Coríntios 6. Eu vou ler um verso e depois talvez passemos por outros versos para podermos compreender isso. O verso 10 da 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim, na Bíblia, na palavra de Deus: entristecidos, porém alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vou repetir, é tremendo esse versículo, né? E vamos compreender por que ele está falando isso, porque isso já veio um pouco antes nos versículos anteriores. Mas eu queria começar por esse versículo, que toca muito no nosso coração e até nos dias de hoje, de todas as pessoas, né? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que tremendo, né? Então, quando nós estamos entristecidos, nós não podemos estar alegres, teoricamente. Seriam coisas, né, distintas, como a luz, né, das trevas, o sim do não, a verdade da mentira. Escrevi sobre a mentira, né? Aliás, fiz um vídeo sobre a mentira, tocou muitas vidas, e Deus é que faz a obra, Deus é que toca esses corações. Então, entristecidos, mas sempre alegres. E aqui o apóstolo está entristecido por causa de várias ações, não só daqueles judaizantes, aqueles judeus que o perseguiram por ele ter, vamos dizer assim, mudado de lado. Ele deixou de perseguir a igreja de Cristo, os cristãos, e passou a falar do amor desse Cristo, né, para outros povos, os gentios, aqueles que não conheciam Jesus Cristo, que já tinha sido, né, pregado, evangelizado lá em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, naquela região ali onde se sucede, né, o ministério de João Batista primeiro e depois Jesus Cristo em especial. Então Paulo, ele estava alegre, mesmo triste com as notícias que recebia da igreja. Problemas com irmãos, isso existe em todas as igrejas, em todas as denominações. Na verdade, não deveria existir. Mas se nós olharmos pelo prisma de homens limitados e pecadores, porque nós somos pecadores, né? O pecado veio por um homem, por Adão, mas o pecado foi resgatado das nossas vidas por outro homem, Jesus Cristo. Sim, Deus, mas como homem aqui na terra. Então, esse resgate do pecado nos dá a condição de continuarmos uma nossa vida como uma nova vida, um novo tempo, sem pecado. Por mais difícil que seja, e às vezes tropeçamos, às vezes caímos, e isso não é o fim do mundo. Eu sempre falo para vocês, o amor de Deus é muito grande. Claro que ele não gosta, claro que isso entristece a Deus. Ver um dos seus, um dos filhos, um dos eleitos, um dos escolhidos cair. Não cair em si, mas pecar. Porque quando você tem o Espírito Santo em teu favor, quando você recebe Jesus Cristo, Senhor da tua vida, como Senhor e Salvador, quando você está a um passo do pecado ou caminhando para ele, o Espírito Santo te dá uma dica, te dá um toque. Ei, acorda, presta atenção, veja o que está por trás disso daí. Porque o nosso inimigo, falei do pai da mentira, né, o diabo, ali relatado no Evangelho de João, porque ele fala com propriedade, ele mente com propriedade porque ele é o pai da mentira, porque ele não se apresenta como ele é. Ele não mostra o mal que o pecado traz para a nossa vida. Ele fantasia, ele embala em trajes bonitos, né, em pacotes bonitos, aquilo que não vale nada, aquilo que vai ser mal para a nossa vida, para a nossa família, para a saúde física do nosso corpo e principalmente para a nossa vida espiritual. Então ele estava alegre mesmo tendo as notícias tristes.
mesmo sabendo que havia problemas naquela igreja de Corinto, e havia, nós vemos na primeira carta, as pessoas iam para a ceia do Senhor e terminavam se embriagando, tomando mais vinho, né, do que o cálice do vinho que representa o sangue de Cristo. Aquele povo de Corinto, ele era muito complicado. Aliás, essas igrejas todas que foram estabelecidas ali, a partir das viagens missionárias de Paulo, eram formadas na maior parte de pessoas por gente que não cria em Deus, por pagãos, né? Por pessoas que não criam, que tinham seus ídolos, tinham seus santos, tinham tudo aquilo que a Bíblia condena. Então, era muito difícil, mas assim mesmo Paulo começa um trabalho memorável ali, auxiliado por outros que o acompanhavam, o próprio Pedro, né? Tantos outros dos discípulos todos que viajavam de uma forma com ele ou com outros, né? Pessoas que ele delegava para cuidar das igrejas que iam sendo abertas, as cartas que ele escreve, né, para quase todas as igrejas que ele inaugurou, algumas são regionais, como a carta aos Gálatas, né, que a carta é uma região da Galácia. Então, ele estava alegre, mesmo com a notícia triste. E ele corrigia, e ele falava, e quando ele ia na cidade, ele alertava as pessoas. Ele falava duro quando tinha que falar, porque assim é que deve ser. Nós temos que nos preservar, eu e você, do mal. Então, se eu sei que você está se envolvendo com o mal, eu como um irmão em Cristo teu, eu como um amigo teu, eu como um familiar teu, eu tenho que te alertar, eu tenho que dar um toque. Porque você às vezes não obedece o Espírito Santo, mas às vezes você recebe uma palavra de exortação dessa pessoa que eu estou me dizendo que sou, né, agora, para um exemplo, e você termina crendo, termina mudando a sua ideia, o seu pensamento. Então Paulo aqui estava alegre, apesar de entristecido com as notícias que ele recebia da igreja em Corinto. E ele fala, pobres, mas enriquecendo a muitos. Paulo não tinha salário. Eu me aposentei 1 ano e pouco atrás, eu tinha um salário. Se eu falar pequeno, eu estou sendo injusto, porque era pela obra de Deus. Eu poderia fazê-la de graça, como fiz alguns anos, muitos anos antes. Nessa igreja aqui que eu me aposentei, fiquei 11 anos, foi a primeira que eu recebi salário. Lógico, teve irmãos em Cristo, em condições privilegiadas, financeiramente falando, que no passado bancaram muitas coisas minhas, quando eu ia em cidades, né, falando das coisas de Deus, quando estava numa igreja que ainda não tinha condição de me sustentar financeiramente. Essa é a obra de Deus. Então ele fala aqui, pobres, mas enriquecendo a muitos. Mas a riqueza que ele transmitia é a palavra de Deus. É a salvação em Jesus Cristo, é a vida eterna. Quando eu oro de madrugada pelos enfermos, que são situações às vezes gravíssimas, que a própria família, às vezes que acompanha o desenrolar dessas enfermidades, termina adoecendo muito, eu peço para que Deus use servos seus naqueles hospitais onde essas pessoas estejam, nas prisões também às vezes, né? Médicos, enfermeiras, policiais, vigilantes, quem quer que seja, ele use para mostrar que há salvação em Jesus Cristo, que mesmo num momento tão difícil da nossa vida, quando enfrentamos essas circunstâncias negativas, enfermidades principalmente, nós temos em quem nos apoiar, nós temos a quem recorrer. E nessa hora, é uma hora que as pessoas, infelizmente, no caso de demorou tanto, né, esperou chegar a essa circunstância, por isso que eu digo infelizmente, para poder buscar a Deus? Por que não antes? Porque eu e você não buscamos a Deus antes que o problema esteja na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso emprego, na nossa saúde física, na nossa vida espiritual? Porque nós não tomamos uma decisão, porque nós não damos um passo à frente, porque nós não facilitamos a vida de Deus, porque Deus nos dá tudo gratuitamente, mostra o caminho, nos livra do mal.
mas ele enriquecia as outras pessoas nessa perspectiva. Então hoje eu sou rico na promessa de Deus, porque eu creio que eu vou à vida eterna, eu creio que eu estou salvo por fé, porque tudo foi feito por mim. Pessoas como eu, no passado, intercederam pela minha vida e hoje eu intercedo pela vida de outros. Oro pela vida de outros, por pessoas que às vezes sequer conheço, mas me pedem para orar e eu oro, claro, porque já oraram por mim. Então, Paulo aqui, ele está falando que a pobreza dele, ele não tinha salário. Aliás, ele trabalhava. Ele não estava na obra de Deus, como hoje muitas igrejas podem sustentar muitos pastores, muitos evangelistas, muitas pessoas que viajam, os missionários, né? Muitas igrejas podem fazer isso por causa do dízimo e da oferta que o corpo de Cristo, né, que os membros da igreja arrecadam para custear a própria igreja, os próprios pastores, e esses, né, custear também esses que eu vos falei, de evangelistas, né, daquelas pessoas que são enviados, missionários, para países, inclusive, que não dão moleza para os cristãos, né, para a pregação da palavra de Deus. Então ele tinha essa consciência, mesmo pobre, financeiramente falando, né, só para a gente compreender melhor, ele enriquecia muito, quer dizer, uma coisa fora da lógica. Como é que eu vou estar alegre estando triste, na primeira parte do versículo? Entristecido, mas sempre alegre. É fora da lógica, só Deus pode fazer isso na nossa vida. Compreenda, minha querida, compreenda, meu querido, só Deus pode trazer isso para você. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Ele não tinha esses recursos que nós podemos ter hoje, que as igrejas, através do corpo de Cristo, dos seus membros, podem fazer isso. Mas ele assim mesmo, ele sabia que mesmo nessa condição, ele estava enriquecendo pessoas, porque estava falando do milagre da salvação, estava falando da promessa da vida eterna, que muitos daqueles heróis da Bíblia do passado não experimentaram. Alguns souberam, né, quando Deus falava face a face com alguns poucos. Mas nós somos testemunhas disso, porque nós cremos em Jesus Cristo aqui na terra como homem que veio resgatar dos nossos pecados. E ele continua aqui, nada tendo, mas possuindo tudo. Quer dizer, essa pobreza, a continuação é nada ter. E hoje nós nos preocupamos, e isso é normal, em ter muito. Agora que o necessário seria o normal. Mas nós sempre queremos ter um pouco mais. Temos uma casa, queremos ter uma segunda. Temos um carro, queremos ter um carro melhor. Né? Então, enriquecendo os outros, né? Sendo pobre nada tendo, mas possuindo tudo. O que é que ele possuía? A salvação. Para ele era a maior riqueza. A ele era a maior riqueza. Ele tinha salvação. Ele era pobre, mas enriquecia os outros através do testemunho da vida dele e da palavra dele que Deus colocou para ele levar para os povos pagãos, né? Pagões. Os pagãos, para os gentios que éramos, né? No passado. Hoje nós somos enxertados, né? Na oliveira de Deus. Então, não adianta. Nós temos conhecimento, eu já conheci vários casos. E de vez em quando sai alguma notícia aí. Nós acompanhamos, né, principalmente nesse meio artístico, né, de pessoas famosas, vazios, coração vazio, às vezes leva às drogas, às vezes leva ao suicídio, à destruição da família, tem tudo, mas o coração está vazio. Não é preenchido por todas essas coisas que ele tem, ou que ele pode ter. Isso existe e é capaz de cada um de nós que estamos vendo esse áudio, esse vídeo, nós conhecemos alguém
nessa circunstância. Esse versículo 10, ele é precedido de outros versículos que eu vou ler agora, seguidamente, para vocês verem porque é que Paulo, dentro dessas dificuldades todas, estava feliz, estava enriquecendo e tinha tudo. As coisas de Deus são assim. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, 2 Coríntios, né? O capítulo 6, eu li o verso 10. Vamos voltar para o verso 4 e vamos agora até o verso 9 para compreendermos melhor porque Paulo declarava isso nessa carta aos Coríntios, com suas dificuldades, com seus pecados. Aqui o meu subtítulo fala Abnegação de Paulo e diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Eles se recomendavam como ministros de Deus, eles tinham essa autoridade dada por Deus. Paulo tem um encontro com Jesus quando no deserto, né, quando ia para Beirute, ali para o Líbano, né? Quando ia ali, perdão, para Damasco, confusão agora com aqueles problemas ali, né? Ele ia com cartas dos sacerdotes para prender cristãos. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Aí ele fala, na muita paciência, e tem que ter, né? Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Que tremendo! Agora olha o que ele passa, né, para ele chegar a liderar uma igreja e levar o plano de salvação de Jesus Cristo para essa igreja. Olha todas as coisas que ele passou. Na palavra de Deus, aqui, em relação a Paulo, é dito para ele, importa que você sofra para que você aprenda a me conhecer. Deus não poupou e pode não me poupar e pode não poupar algum de vocês para ensino, para correção, para crescimento, para a riqueza da vida eterna, para a alegria da salvação. Então, desses versos que eu falei, por honra e por desonra, as duas coisas que ele enfrentava, antagônicas, né? Por infâmia e por boa fama. Ele tinha boa fama dos fiéis e a infâmia daqueles que o perseguiam. Como enganadores, mas sendo verdadeiros. Ele tinha consciência em Cristo que ele pregava a palavra genuína de Deus, mas era tratado como enganador. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Claro, todos sabiam quem ele era. Todos. Ali não tinha o que esconder, né? Como se estivéssemos morrendo. E contudo, eis que vivemos. Ele enfrentou várias coisas. Lá aqui na frente desse livro dos Coríntios, fala tudo o que ele enfrentou. Apedrejamento, naufrágio, entende? Assalto, traição dos irmãos em Cristo, uma série de coisas.
Importa que você sofra, disse o Senhor. Importa que você sofra para você me conhecer. E às vezes isso acontece. Ele poderia ter poupado isso daí no passado, mas ele preferiu perseguir a igreja. Aí teve que ter um encontro com Deus, teve que ter um encontro com Jesus, em que ele fica cego 3 dias, é levado pela mão para onde ele ia aprender, e a partir dali ele é ensinado para libertar. As coisas de Deus funcionam assim, minha querida, meu querido. E o verso 10, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é Paulo. Pode ser você, posso ser eu. Porque Deus é que dá a arma. Deus é que nos fortalece, nos ensina. Quando nós somos colocados em algumas condições, Deus é que nos faz sobressair sobre essas condições ou posições. Quando galgamos cargos, quando nos tornamos às vezes famosos, né? Recentemente saiu aí do Denzel Washington, é um ator negro dos Estados Unidos, irmão em Cristo. Ele já caminhando, né, mais de 60, né, se bobear perto de 70, não sei, posso estar falando bobagem, mas ele sendo ungido pastor, rico e enriquecendo a outros, famoso e tornando, né, Cristo mais famoso no meio de outros, que não ouviriam outra pessoa, mas ouvem ele que é ator, que é uma pessoa conhecida, famosa. E Deus usa essas pessoas. Usou Paulo, usou tantos outros. A riqueza, quem dá é Deus. Totalmente contrário dos versos, né? Aqui nessa carta aos Coríntios. Por amor a Davi, Deus diz a Salomão, o seu filho, né? Que o substitui como rei em Israel. Foi uma promessa de Deus, a promessa de Deus é cumprida sempre. Escolha o que você quer, que eu te darei por amor de Davi, teu pai. E o que é que ele diz? Eu quero sabedoria, porque esse povo é muito grande e eu preciso ter sabedoria para poder guiá-lo, para poder cuidar dele. E Deus fala, olha, porque você pediu só sabedoria e conhecimento, não pediu a morte dos inimigos, não pediu riquezas, não pediu isso, não pediu aquilo, eu vou te dar o que você pediu. E deu sabedoria e deu conhecimento a Salomão. E acrescentou, e vou te dar riquezas que nenhum rei, nem antes de ti, nem depois de ti, vai ter ou veio a ter. E isso foi cumprido, porque a promessa de Deus se cumpre. Então, esse é o Deus da nossa vida, minha e sua. Esse é o Deus de Davi e Salomão. Esse é o Deus do apóstolo Paulo. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele nos ama como somos. Ele ama o pecador. Ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. E por que ele ama o pecador? Porque Jesus veio ao mundo para buscar os que estão perdidos, os que estão enfermos, os pecadores. Nós somos os privilegiados com a salvação em Jesus Cristo. Nós somos privilegiados com a vida eterna prometida nas Escrituras. E não precisamos fazer muito esforço para isso. Esse é o grande segredo que muitas vezes está tão claro que a maior parte das pessoas não consegue ver, enxergar ou praticar. Entregar a sua vida para Jesus Cristo, alcançar a salvação que há no seu nome e ter acesso, né,
a vida eterna. É impossível não ter nada depois da morte, né? Você pode assim acreditar nisso? É a vida eterna. E ela pode ser minha, ela pode ser sua, dependendo do que nós queremos aceitar, fazer. Esse é o Deus desses vídeos quinzenais que eu encaminho para vocês. Esse é o Deus que pessoas da sua família ou do seu círculo de amizades ou no seu local de trabalho poderiam gostar de conhecer e ouvir. Se você puder enviar esse vídeo para ele, compartilhar com ele depois que você vê-lo, assisti-lo e compreender um pouco mais do amor de Deus para a sua vida. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando ele voltar. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.